Hello there, how's it going? Eu sou o Bob e você está no Be Brave, aquele canal que mais do que falar de inglês está aqui para capacitar você a entender como você aprende, tirar o máximo proveito disso e, melhor de tudo, de graça. E hoje eu vou conversar com a Duda Toscano, que é especialista, ela já trabalhou bastante com os testes internacionais, que é uma das coisas que a gente tem batido na tecla aqui com vocês. A gente sempre fala da importância de você checar o seu nível e não checar de qualquer jeito e nem com qualquer um. Duda, bem-vindo. Queria que você se apresentasse, então, por favor. Bom dia, Bob. Bom dia a todos que se propõem a ver o nosso vídeo. Essa proposta é maravilhosa, é fantástica. Parabéns, Bob, pelo trabalho. Temos muitas pessoas que precisam desse tipo de acesso, desse tipo de trabalho, feito com seriedade. Feito com conteúdo muito bem pensado, muito sério, unicamente na intenção de educar o aluno, ou o cliente, um coach que precisa aprender uma língua estrangeira e de uma forma bem investida de tempo, né? Sabemos que tem aí uma questão financeira também, como tudo que é bom e necessário precisa de um investimento, mas também nós entendemos que é possível fazer coisas boas e colher bons conteúdos de forma gratuita também, de uma forma prática, né? Bom, é um prazer participar com você. Eu estou... Obrigada. Eu estou nessa área do ensino de idiomas, e mais especialmente de inglês, há mais de 30 anos. E por muito tempo nós também temos trabalhado com a aplicação de exames internacionais, que sempre foi uma questão muito discutida, principalmente aqui no Brasil, porque os exames internacionais, eles são aplicados no mundo inteiro. Cada vez mais, cada ano, mais países entram nesse ritmo de aplicações, e cada vez mais instituições aplicam esses exames, e cada vez mais instituições exigem uma comprovação do seu idioma, né? Então, por meio dos exames. Isso. E aí, Duda, por que esses exames são considerados a prova da sua proficiência? Por que não um outro tipo de exame? Para todo tipo de habilidade que nós temos, existem comprovações formalizadas, né, para aquelas habilidades. Então, por exemplo, quando nós precisamos de um curso técnico, comprovar por conta de um trabalho, né, de um emprego, se precisa de um curso técnico, precisa que se comprove aquela sua habilidade técnica por meio de uma certificação. A universidade, né, para uma profissão, a mesma coisa. Determinadas atividades, até mesmo elas, né, pedem, por exemplo, o segundo grau. Então, você tem que comprovar que você tem o segundo grau. Você, não basta apenas você chegar no lugar, mas eu sei ler e escrever. Né? Eu sei interpretar um texto. Não, mas eu sei falar adequadamente. Não, você tem que comprovar, pelo menos você tem o segundo grau, para poder assumir aquela posição. Então, os exames internacionais, né, de língua estrangeira são a mesma coisa, são comprovações formalizadas, oficiais, feitas por instituições, elas são confeccionadas, né, esses exames já vem daí, eles são confeccionados por instituições altamente profissionais, né, porque por trás nós precisamos pensar nessas instituições. Quem é que elabora o exame? A equipe de elaboração é muito séria, é muito profissional. E as instituições que exigem a mesma coisa, elas não exigem só por exigir, elas querem uma comprovação, né? Porque já é ali, Bob, quando você coloca no seu currículo
ou mesmo você, numa conversa, né, você diz que tem uma comprovação formal, ali você já passa pela primeira peneira, vamos dizer assim, né? Os alunos perguntam, poxa, mas se eu coloco no meu currículo que tem um exame internacional, ele não vai exigir uma entrevista do mesmo jeito? Vai, mas pelo menos se você já tem aquilo no seu currículo, ele já vai peneirar, né, e já vai colocar você, esse aqui sim, eu vou fazer a entrevista. Se você não coloca, né, eu tenho que entrevistar uma certa quantidade, esse aqui já vai ficar de fora, já vai para o fim da fila, né, vamos dizer. Já começa daí. Ele também pode não para eliminar, mas ele te classifica ali na prioridade, né? Claro. Claro, vamos dando prioridade, então eu já vou para o comecinho da fila. Isso nós estamos falando em termos de uma exigência profissional, né? Nós temos vários clientes também, né, alunos que são de empresas e fazem parte do RH dessas empresas, e eles colocam justamente isso. A quantidade de currículo que você recebe é muito grande. Então, como é que você vai fazer essa seleção, né? O que for mais fácil primeiro. Então, determinados pontos, e um desses, para o exame internacional, a mesma coisa. Então, isso aqui já passa para o começo da vida, né? E também temos as exigências acadêmicas, para quem tem algum interesse em estudos no exterior. Então, às vezes também precisamos desmistificar, porque muita gente pensa que é assim, mas eu já fiz o high school, eu não vou precisar fazer high school em outro lugar, então também não precisamos. Ou então, mas eu não quero fazer uma universidade fora, né? Quem já tem sua universidade, então eu também não preciso do exame. Não necessariamente, porque claro que os exames são exigidos para esses casos, é óbvio, não tem como você entrar numa universidade nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na Irlanda, não tem como, se não tiver o exame internacional, não tem outro jeito. Mas para outros cursos em universidades, por exemplo, alguns cursos de extensão, alguns cursos de preparação para a sua profissão, cursos extras que normalmente também podemos vir a querer. Eles também pedem que você tenha uma comprovação da língua, senão você não consegue acompanhar o curso, né? Então, nesse ponto, vamos dizer assim, para exigências mais concretas, eles realmente vão precisar. Né? Então, por enquanto, nós estamos falando... Isso, não pode terminar, desculpa. Por enquanto, nós estamos falando assim, das exigências formais, né? O que realmente tem que ser. Tem como eu entrar numa universidade apenas com com a minha certificação de colégio, tal, é só transferir as notas? Não tem como. Nós estamos falando esse tipo de exigência ainda. Isso. E para um aluno que não tem essa pretensão, mas ele quer... porque assim, o que acontece bastante, acho que você vai concordar comigo, né? A gente já trabalhou juntos e a gente já viu muita coisa, a gente vê, né? Muita gente falando, eu sou fluente. E ela acha que é fluente, ela acredita porque terminou um curso ou porque alguém disse para ela. Quando eu digo alguém, é um professor ou ela fez um teste de nível numa escola e a pessoa falou. Qual que é a diferença dessa crença entre ser fluente e, para uma pessoa né, normal, assim, que não tem a pretensão de estudar fora ou não precisa para um emprego, de comprovar para ela mesma que não, realmente eu sou fluente não porque alguém disse? Essa é a nossa segunda parte, né? Como dissemos, então essa primeira parte é a exigência formal das instituições corporativas ou acadêmicas, e a segunda parte, nós podemos dizer que seria uma exigência informal, algo mais, considerando questões mais práticas, né, do próprio uso da língua. Em primeiro lugar, eu não gostaria de desencorajar o aluno, né, que se acha fluente, e a gente pode dizer lá no fundo que de repente ele não é. Eu acho que quando o aluno se acha fluente é porque dentro do entendimento dele ele é. Então, continuar pensando assim é até bom, né, para que ele tenha uma
uma autoconfiança, uma automotivação, isso é muito positivo. Agora, justamente para que se confirme isso aí, é interessante que ele tenha uma opinião profissional. Eu costumo fazer uma comparação com as nossas questões de saúde, né, com a opinião médica. Então, se você tem uma dor de cabeça, né, que você já está um pouquinho acostumado com ela, de repente por conta de uma preocupação, uma coisa, você vai ali, você toma o seu remedinho, o seu analgésico de costume, curou aquela dor de cabeça e está tudo certo, né, você se confia naquilo. Mas, de repente, a gente começa a sentir uma dor de cabeça com uma certa frequência, né, aí você vai lá no Google e pesquisa, né, o que é uma dor de cabeça constante e tal. Aí ele diz lá alguma coisa, dá mais uma outra opinião de um remedinho, você vai lá e toma também. E não passa, né? Aquela dor de cabeça vai continuando. Aí você vai precisar de uma confirmação profissional, né? Então, o exame internacional seria mais nesse sentido. Se você está ali com aquela sua fluência acreditada, né, mas que está resolvendo ali a sua situação, você precisa falar aquele idioma, né, precisa falar inglês para aquela finalidade e está dando tudo certo, eu costumo não desencorajar, né, de repente você continua com aquilo ali. Agora, quando você começa a sentir a necessidade de alguém, de algum profissional, de uma opinião mais formalizada, se inscreva para um exame internacional. E ali você realmente vai ter a sua comprovação. Não para desencorajá-lo, muito pelo contrário, mas para dar novos rumos, né? Até mesmo para confirmar esse sentimento que você tem, ou mesmo para te dar uma outra visão, e uma visão muito mais aprofundada, né? Porque lembrando que para sermos fluentes, nós precisamos de uma comunicação razoável, né? Fechar aquela mensagem. Né? Mas para sermos bons fluentes, que é o que chamamos de proficientes, nós precisamos dominar um tanto mais daquele idioma, né? E esse dominar um tanto mais daquele idioma seriam justamente dominar mais habilidades. Não só entender o que o outro fala e eu falo também, mas também saber, né, interpretar uma mensagem escrita, saber passar a minha mensagem escrita também. Isso aí é um profissional da área de exames que vai conseguir fazer esse tipo de análise. E existem outras coisas por trás também, viu, Bob? Que também podem ser interessantes para o aluno que gostaria de confirmar, vamos dizer assim, as coisas. Eu inclusive costumo dizer para as pessoas assim, que se você faz um teste e aí você descobre que está abaixo do que você esperava, isso na verdade tem que servir de motivação. Poxa, então eu descobri que aqui eu não tenho, então deixa eu trabalhar aqui, porque aí eu vou chegar onde eu quero. A gente inverter esse ponto de vista também é importante, né? Isso, perfeitamente. E também, algumas vezes, o teste, ele coloca o aluno num nível abaixo, e ele pode ficar um pouco frustrado, mas é porque o teste avalia várias habilidades, né? Ele avalia várias características que muitas vezes, muito comum, isso não é um erro, é muito comum nós nos avaliarmos pela nossa comunicação oral. Isso, verdade. Ou seja, se eu entendo o que você fala e eu consigo responder, tá tudo bem, tá tudo certo. E um exame vai mais a fundo um tanto, né? Ele vê outros aspectos do seu poder de comunicação. Então, muitas vezes a gente diz, o aluno pode pensar, poxa, mas eu me sinto muito melhor do que esse exame avaliou. E pode ser mesmo, pode ser que seja mesmo, porém, ele está indo em outros aspectos que, de repente, eles podem sustentar melhor. Se você estudar mais, se aplicar mais para esses aspectos podem sustentar melhor aquela fluência que você já tem. Sim. Né? Porque Trocando em miúdos, assim,
Trocando em miúdos é como se fosse mais ou menos assim, de repente você, na sua oralidade, você tirasse uma nota 7 de até 10, mas na sua escrita você tira 3, então a sua nota é 5. A pessoa acha que é 7, descobre que é 5, mas é porque tem uma outra parte que, na verdade, digamos assim, abaixou a nota dela. Exato, porque para cada habilidade existe uma média daquela habilidade e depois vem um conjunto, né? E para cada habilidade existem também diferentes atividades, né? São diferentes questões, diferentes testes avaliando aquela habilidade. Então, também não tem saída, não tem como o aluno dizer, mas é porque tinha lá uma questão, né, um texto muito complicado, tal. Não, mas não é só um texto, são várias maneiras de você interpretar aquele texto que abre a oportunidade para que o aluno também enxergue aquela habilidade de outras maneiras. Né? Ele é bem completo mesmo, né? Ele analisa a sua capacidade como um todo, né? Realmente a proficiência, o quanto você domina, né? O quanto você... Exatamente. Vamos falar exatamente. Testes, e tem um então? detalhe... Desculpa, pode falar, Duda. Só mais um detalhe para ficar claro também para o aluno que assiste, e até mesmo para o professor, porque temos professores muito bons no mercado e que conhecem os exames como um todo, né? Claro, todo profissional vai conhecer os exames, mas às vezes esquece de determinados detalhes. Então, por exemplo, a exigência que um exame tem de uma determinada habilidade que muitas vezes não é trabalhada na sala de aula, até porque o aluno às vezes pede, né? Tem muito aluno, você tem experiência, você sabe que às vezes tem aluno assim, olha, eu queria só conversação. Então, meu negócio é saber ouvir e saber falar. Escrever e ler não precisa, porque eu não trabalho com isso, não preciso disso e tudo mais. Eu só uso para viagem. Nós respeitamos. Exatamente, nós respeitamos porque nós combinamos com o aluno o que é necessário, importante fazer, mas, por outro lado, também é interessante entender que a nossa comunicação ela é feita de uma forma completa, e uma determinada habilidade pode dar sustentabilidade à outra, né? Então, uma vez que nós também temos uma prática boa de uma escrita, nós podemos estar sustentando, né? Nós podemos sustentar melhor a nossa fala, por exemplo. Né? Uma vez que nós temos uma boa prática de leitura, nós podemos ali sustentar melhor a nossa compreensão auditiva. E o exame vai trazer justamente isso, né? Uma visão para essas habilidades como um todo, e que muitas vezes o aluno desconhece, acha que apenas falando e ouvindo, né, tudo bem. E tudo bem mesmo, de certa forma, mas querendo sustentar melhor a sua comunicação, o seu poder de comunicabilidade no outro idioma, é interessante que ele tenha uma visão mais completa. E o exame mostra isso, porque uma vez que você está sendo treinado para o exame, você vai se deparar com com determinadas atividades. Vamos falar deles um pouquinho? Sim, sim. Bom, aí viria a pergunta, né? Então, qual exame a se fazer? A indicação é que aquele que está interessado, em primeiro lugar, aquela primeira leva, né, que seriam os que estariam envolvidos com instituições que exigem. Então, nesse caso, é muito fácil, porque se ele pretende entrar para a área acadêmica, ele vai saber na universidade dele qual é o exame exigido. Ou seja, então, as universidades, as empresas, elas exigem testes diferentes, então? Sim. Algumas delas, mais de um exame, ou seja, eles dão uma opção, e outras não. Tem que ser aquele exame, e com aquela nota, ou com aquela pontuação. Então, nesse ponto, é muito mais fácil, né? O aluno que pretende ir para a Universidade X, ele vai ali pesquisar qual é o exame exigido nessa universidade. Ele vai dizer o exame tal. Qual a nota ou o score, né, a pontuação exigida? Entre tanto e tanto. Então, ele já vem para o mercado, né, buscar um professor para trabalhar com isso aqui.
A empresa, da mesma forma, se você está no mercado de trabalho, normalmente você começa a saber as empresas o que é que elas exigem. Então, você já tem um caminho andado. Quando não, quando de uma forma mais ampla, aí o aluno vai colocar as suas próprias necessidades, né? Eu vou procurar uma vida acadêmica, eu vou começar a procurar no mercado de trabalho. Então, nós temos aí, são milhares de exames, Bob, são milhares, né? Mas aí nós vamos citar apenas alguns que são os mais famosos, certamente quem está assistindo conhece, mas para deixar registrado, nós temos duas instituições mais conhecidas, né? Uma é uma instituição americana que chama ETS, responsável por vários exames em várias línguas, não só de inglês, mas também responsável por outros tipos de exames. E os mais famosos também da ETS são o TOEFL e o TOEIC. Isso. A diferença entre os dois é que o TOEFL, ele é exatamente para a linha acadêmica. Então, as próprias atividades, as próprias questões são da vida acadêmica e são exigidos realmente por universidades, né? Principalmente as universidades dos Estados Unidos e do Canadá. O TOEFL, ele é aquele exame. É um exame que não tem nota, é por pontuação. Então, aí é importante que a gente saiba qual a pontuação que o lugar exige, ou a sua pontuação como uma meta. E aí você também conversa com o professor para saber onde nós deveríamos estar, de acordo com o que nós estamos estudando, onde nós deveríamos estar. O professor vai orientá-lo com relação a isso. Existe o exame TOEIC, que é também da mesma instituição, e aí é mais para fins corporativos. É um exame muito prático, né? Um exame muito prático de fazer, então é bem do mundo corporativo mesmo, que eles querem uma coisa prática, que você comprova seu poder de comunicação. Né? Então, são exames muito rápidos, muito práticos de fazer. E eles testam as 4 habilidades: o writing, reading, speaking, listening. Sim, o TOEFL, ele avalia todas as habilidades, vamos dizer assim, num único pacote de exames, né? E hoje nós podemos fazer já esses exames pelo computador também, né? Até online. Alguns deles você não precisa fazer no papel e tudo mais. O TOEIC, ele tem 2 partes. Você pode fazer tanto uma parte, para você ver como o mercado de trabalho é mais prático mesmo, né? Você pode fazer o TOEIC que trabalha o listening e o reading, ou seja, nós vemos que esse exame testa uma parte mais de cognição. Aí você pensa, poxa, mas aí ele não vai testar o meu speaking, é um outro, né? Um outro TOEIC que você faz o speaking e o writing, que é a parte de produção. Algumas empresas, por incrível que possa parecer, mas não é difícil entender, elas exigem apenas o TOEIC de compreensão, de listening and reading. Porque elas entendem, pela experiência, né, que elas têm com os seus profissionais, que uma vez que você bem compreende tanto a leitura como um áudio, é porque você também consegue produzir de forma adequada. Essa é a experiência que as empresas têm tido, né? Nós conversamos muito com o pessoal de RH e eles comentam isso, né? Então a gente pergunta, mas você consegue avaliar bem o seu profissional? Ele é capaz de falar, de fazer uma apresentação, tendo sido testado apenas pela compreensão? Consegue. E é essa a proposta do exame, né? Mostrar que algumas habilidades já abrem espaço para que se comprove que você tem a outra. Agora, é claro que quanto mais habilidades testadas nós temos, obviamente, mais segurança a instituição vai ter. Então, nós temos também a parte de writing e de speaking do TOEIC. Essa é uma linha de exames
da ETS, que tem vários outros, quem vai fazer MBA, por exemplo, então já são outros. E temos a linha dos exames europeus, que são os exames do Cambridge, do Cambridge Assessment, também uma instituição muito séria, de uma capacidade incrível de produzir exames e de treinar os avaliadores, né? Esses exames, eles têm todos uma característica de linguagem completa, das 4 habilidades, e são exames mais gerais, vamos dizer assim, não tem aquela especificação como o da ETS, né? Esse aqui é mais acadêmico, esse aqui é mais corporativo, não, eles são exames mais gerais. Nos últimos anos tem tido um grande sucesso o exame que chama IELTS, que também é produzido pelo Cambridge Assessment, mas que é administrado pela British Council, é uma espécie de uma parceria, né? E o IELTS, ele procura trabalhar de uma forma mais prática, porque os exames, aqueles famosos de Cambridge, eles são bem detalhados, são mais demorados, né? Tem vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, tem uma burocracia maior. O IELTS veio justamente para dar uma certa rapidez nisso aí.